E aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, ou de volta ou pela primeira vez. Eu sou o professor Pinguim e estamos juntos para mais um exercício resolvido. Exercício de hoje que é um pouco uma continuação indireta do exercício da semana passada. Tá passando aqui em cima o cardzinho agora, se vocês quiserem conferir. Hoje eu vou seguir falando sobre inequações do tipo produto quociente. E se vocês quiserem mandar alguma sugestão de exercício, de ideia interessante, coisa que vocês queiram discutir, ou um desafio para tentar fazer juntos, fique à vontade para entrar em contato aí nos comentários, ou se vocês preferirem, passando aqui, ó, contatos diretos. Bora lá, vamos começar o exercício de hoje. Então, exercício de hoje, o exercício de álgebra de ensino médio, que é sobre inequações de produto quociente. O Wesley, quando ele recomendou para fazer, ele mandou uma lista com vários exercícios. É uma lista grande. Definitivamente não iria dar para fazer todos eles num único vídeo. Mas eu peguei essa lista toda e selecionei o que eu achei o mais interessante, que envolvia todos os tópicos ao mesmo tempo. Que era esse aqui. Resolver em todos os reais a inequação do tipo produto quociente dada por x vezes x² menos 2, tudo isso sobre x² menos 1, menor que zero. Novamente agradecer ao Wesley por ter enviado essa para mim. E vamos falar sobre como resolver esse exercício. Coisas que a gente precisa saber. Para resolver ele, a gente tem que saber, primeira coisa é resolver uma inequação do tipo produto quociente, quando você tem multiplicações ou divisões numa inequação. Toda inequação do tipo produto quociente, ela acaba caindo sempre sobre análise de sinal. A gente sempre tenta comparar as coisas com zero, porque aí ser maior que zero é a mesma coisa que ser positivo, ser menor que zero é a mesma coisa que negativo. Por exemplo, se a gente tem uma equação nesse formato, alguma coisa f vezes outra g dividido por h maior que zero. Como nessa inequação a gente quer blá 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 maior que zero, no fundo a gente quer saber quando esse blá 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 é positivo. Então a gente analisa como funciona o sinal da função f de x, analisa como funciona o sinal de g, analisa o sinal de h, e aí depois de ver isso separado, a gente monta uma tabela toda, naquele estilo do varal que a gente fez no vídeo passado, e aí a gente analisa os sinais para saber onde essa multiplicação e divisão é positivo ou negativo, fazendo aquela análise de sinal. Além disso, a gente tem que saber analisar o sinal de um termo de primeiro grau, que é basicamente, resolve como se fosse uma equação, isola o x, aí desenha a reta real, marca a raiz, e se você tem que esse termo a ele é positivo, a gente tem uma reta crescente. E toda vez que essa reta está para cima, a gente tem coisas positivas, toda vez que ela estiver para baixo, coisas negativas. O que com a magia da edição fica mais bonitinho assim. E se o a, o coeficiente que está junto com o x, for negativo, aí é a mesma coisa, só que a reta é decrescente. E aí as coisas estão antes da raiz, estão para cima do eixo x, vão ser positivas, e as que estão depois estão para baixo, vão ser negativas. A gente também precisa saber analisar o sinal de termos de segundo grau, que é a mesma ideia. A gente resolve a equação por Bhaskara ou por soma em produto, acha as raízes, aí depois de achar as raízes, se você tem que o a, o coeficiente está com x², for negativo, o desenho é uma parábola virada para baixo. E aí a gente desenha a reta real, marca as duas raízes. Todos os pontos que a nossa parábola está para baixo dessa reta vão ter sinal negativo. E os que estão para cima vão ter sinal positivo. O que melhorando na edição fica assim. E se o a for positivo, aí a parábola está virada para cima, mas o raciocínio é o mesmo. Os pontos em que você tem a parábola para cima do x são marcados positivos. Os para baixo, nesse caso entre as raízes, são negativos. Além disso, a gente tem que saber as regras de sinal de multiplicação e divisão. Em resumo, sinais iguais ficam positivos, sinais diferentes ficam negativo, ou aquela coisa que a gente está acostumado a repetir desde o ensino fundamental. Mais com mais dá mais com menos dá menos, menos com mais dá menos com menos dá mais. Essa é a regra de sinal. E uma última observação, quando a gente tem uma divisão, na divisão embaixo você nunca pode ter coisas iguais a zero. Se a sua inequação tiver maior igual ou menor igual, todos os pontos em que a linha de baixo dá zero a gente tira como solução possível. Deixa uma bola aberta lá. Nesse problema em específico era só menor, então a gente não precisa estressar com isso. E bora lá, vamos resolver esse problema. Primeira coisa, vamos separar os termos para a gente fazer a inequação produto quociente. Então aqui a gente tem a multiplicação do termo x de primeiro grau pelo termo x² menos 2, que é uma equação de segundo grau, e uma divisão com x² menos 1. São três termos, e cada um deles a gente vai fazer análise de sinal separado. Começando por esse termo que era só x. Começa resolvendo a equação, x igual a zero, e a solução é x igual a zero, já está resolvida, é uma equação fácil. Como o termo que está multiplicando x é positivo,
Então, no desenho, a gente vai ter uma reta crescente. Então, a gente vai lá, marca a reta real, marca o ponto 0. Todos os pontos que estão acima vão ser positivos, os pontos abaixo vão ser negativos. E com um desenho mais bonitinho na edição, fica isso aqui. Essa é a análise de sinal. A gente tem sempre coisas negativas antes do zero, positivas depois do zero. Segundo termo, x² menos 2. Primeiro a gente resolve a equação, x² menos 2. Dá para fazer Bhaskara ou dá para só jogar o 2 somando e depois tirar a raiz. As raízes vão ser raiz de 2 menos raiz de 2. Como x² é positivo, a gente tem uma parábola virada para cima. O que quer dizer que para fazer esse desenho a gente vai lá, marca a reta real, marca os pontos, raiz de 2 menos raiz de 2. Nos pontos em que a parábola está acima do eixo x, a gente tem coisas positivas. Nos pontos abaixo, a gente tem coisas negativas. Magia da edição. E aí tá bonitinho. Mesma coisa, o termo x² menos 1. Ridiculamente parecido. x² menos 1, acha as raízes, vão ser mais ou menos 1. De novo, a gente tem uma parábola virada para cima. Então, quando a gente marcar na reta real, a gente tem uma parábola virada para cima. E aí, nesses pontos, antes do menos 1 ou depois do 1, a parábola está acima do x, a gente tem coisas positivas. Entre as raízes, está para baixo, coisas negativas. Agora a gente pode fazer análise de sinal para todo mundo. Aqui a gente vai montar o varalzinho, e aí a gente vai fazer 4 linhas. Para a primeira análise de sinal, para a segunda, para a terceira, e uma última para o resultado total. Os pontos que eram raízes que a gente encontrou eram 0, mais raiz de 2, menos raiz de 2, mais 1, menos 1. Aí a gente marca todos eles. Coisa importante, a ordem dos pontos. As distâncias entre os pontos não são tão relevantes, mas é importante que o menos 2 é o menor, ele está mais à esquerda, menos 1, depois 0, depois mais 1, depois raiz de 2. Agora vamos marcar as coisas que a gente já fez. A primeira equação que a gente tinha era a equação x. Ela era negativa antes do zero e positiva depois do zero. Pode deixar a letra bonitinha com formato de computador, vamos só digitalizar isso aqui. Aí a segunda equação, que era x² menos 2. Ela era positiva antes do menos raiz de 2 e depois do raiz de 2. E era negativa entre esses dois termos. De novo, só para deixar bonitinho na edição. Aí o terceiro termo, que era x² menos 1. Ele era positivo antes do menos 1 e positivo depois do 1 e negativo entre esses dois valores. Para deixar um padronizado, formato bonitinho. E agora a gente vai fazer análise de sinal em cada intervalo. Nesse intervalo, antes do menos 2, a gente tem menos com mais dá menos, com mais continua sendo menos, então nesse intervalo a gente tem um negativo. Entre menos raiz de 2 e menos 1. Menos com menos dá mais, com mais continua sendo positivo, então nesse intervalo a gente tem um positivo. Entre menos 1 e 0, menos com menos dá mais, com menos volta a ser menos, então a gente tem negativo aqui. Entre 0 e 1, mais com menos é menos, com outro menos passa a ser mais, então a gente tem positivo entre esses dois. Entre 1 e raiz de 2, mais com menos é menos, com mais continua sendo negativo, então a gente tem um menos aqui. E finalmente, depois do 2, a gente tem mais com mais dá mais, com outro mais continua sendo positivo, então ele é positivo. Esse é o nosso total, deixando bonitinho. A nossa pergunta era x vezes x² menos 2 dividido por x² menos 1 menor que zero. Se a gente está interessado nos termos em que são menores que zero, a gente quer os negativos. Coisas menores que zero são negativas. Então, eu vou marcar as soluções como sendo os negativos, que são esses pontos antes do menos raiz de 2. Bola aberta no menos raiz de 2, porque a gente está interessado em menor, não menor ou igual. Aí o intervalo entre menos 1 e 0 também é negativo. E o intervalo entre 1 e raiz de 2 também é negativo. E aqui estão destacados os nossos intervalos. Esses intervalos são nossas soluções, é só uma questão de escrever ele matematicamente. Aí a gente tem qualquer número, x, pertencente aos reais, tais que eles são ou menores que menos raiz de 2, ou entre menos 1 e 0, ou entre 1 e raiz de 2. O que num texto é escrito dessa forma. X pertencente a tais que x é menor que menos raiz de 2, ou x está entre menos 1 e 0, ou x está entre 1 e raiz de 2. Esse resultado final, a gente destaca mais ainda, e pode encerrar por aqui. Aproveitando um pouco e indo além nesse exercício, é possível, usando um software gráfico, a gente conferir o resultado. O jeito de fazer isso seria a gente desenhar esta função, x vezes x² menos 2 dividido por x² menos 1. Esse gráfico ele é muito complicado para ser desenhado na mão. A ideia é justamente usar um software para conferir se o que a gente chegou é realmente o resultado. Mas desenhar o gráfico para resolver a questão não é uma opção se você não tiver um computador disponível. Por software, esse é o nosso desenho.
E aí, como a gente está interessado em saber quais são os pontos onde ele é menor que zero, são os pontos em que o gráfico dessa imagem está abaixo do x. O que vai ser, primeiro, essa parte aqui. Esse ponto em destaque vai ser o ponto menos raiz de 2, então são os antes do menos raiz de 2 no x. Aqui, entre o menos 1 e o 0, ele também está abaixo do x. E entre o 1 e esse ponto aqui, que vai ser o ponto raiz de 2, ele também é negativo. Isso é justamente a resposta que a gente chegou. Quer dizer que a gente acertou, a gente manja muito. E é com a felicidade de saber que a gente manja muito que a gente encerra esse vídeo de hoje. Agradecendo de novo o Wesley por ter mandado essa sugestão pra gente. E avisando todo mundo que, se vocês quiserem mandar sugestões, pedidos de exercício, temas, tópicos, fique à vontade para sempre deixar um comentário embaixo, ou se preferirem um contato direto, tem aqui, ó, passando os contatos diretos. E também desafios, ideias interessantes, coisas diferentes que vocês queiram ver no canal. Fiquem à vontade, eu quero deixar esse canal com a cara de alguma coisa que seja legal para todo mundo apreciar. Obrigado por terem visto o vídeo até aqui, pessoal. Eu espero poder ver vocês no futuro, em outro vídeo, em outro exercício. Obrigado pela companhia e até a próxima.